Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 15 horas para discutir os principais temas do noticiário internacional, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do mundo. Estou de volta, o bom filho a casa torna, depois de uma temporada, quantos dias, Durão? 85 dias de férias? Foram 85 dias desse sabático. Quem me colorido, dera, né, cara? Né? Quem me Mas vou dera. dizer uma coisa, durante esse tempo todo você manteve e ampliou a sua liderança, meu amigo. Minha hegemonia, porque contei com a minha querida colega Monize Ravena, aqui me representando, muito bem representado aqui. Um beijo pra Moni, obrigado pela presença. Eu tô aqui com ele, Rodrigo Durão, já anunciado, Durão. Pois é, um abraço pra você que nos assiste. Manda pix, né, que a gente tá precisando. Exatamente. Manda seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, vem fazer o programa com a gente, porque hoje a gente vai falar de uma viagem bem aguardada, uma reunião, um encontro muito comentado, muito badalado, talvez o mais badalado do ano. Trump foi à China, desembarcou em Pequim nesta quarta-feira e deve ter uma série de encontros, reuniões, discussões com o presidente chinês Xi Jinping aí pelos próximos 2 dias. E muito assunto tá na mesa, praticamente o mundo inteiro vai ser debatido ali, né, Durão? Muitas guerras e muitas quase guerras, né? Exatamente. Desde guerras comerciais, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, até guerras reais, como a do Irã, a da Ucrânia com a Rússia, e até possíveis futuras guerras, como Taiwan. Não, mas acho que esperamos que não, mas... Esperamos que não, mas nunca se sabe, né? Exato. Mas o que dá para se saber com certeza é que vai ser o choque entre duas visões do mundo. Uma visão que quer manter a hegemonia dos Estados Unidos, que existe desde 1945, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e uma visão mais hegemônica, com uma participação mais equalitária, principalmente dos países do sul global, que é o que está sendo defendido pela China, né? Então, você que se interessa por isso, manda pergunta, manda comentário, manda superchat, importante também, né? Porque para manter essa estrutura que o Brasil de fato mantém, uma das melhores da imprensa brasileira, com correspondentes da China, na Rússia, na Venezuela, no Haiti e também em Cuba, custa dinheiro, custa caro, mas a gente oferece em troca um jornalismo único, um jornalismo em primeira mão na imprensa brasileira. E é justamente para lá, para Pequim, que a gente vai agora com o repórter Mauro Ramos, que vai acompanhar toda essa movimentação, toda a visita do Trump, que vai até sexta-feira e trazendo para você aqui no Brasil de Fato. Mauro, boa noite, meu amigo. Obrigado por participar nessa madrugada chinesa, 2h02 da manhã, 3h03 aqui no Brasil. É isso mesmo, né? São 2 horas da matina aí, né, Mauro? Exatamente, Durão, Lucas, saudades. Antes de mais nada, quero dizer que se o Lucas foi beneficiado pela Monize Ravena, eu quero dizer que este horário, reclamação, está prejudicando, impactando minhas possibilidades do prêmio no final do ano do Terra Plana. E, cara, eu queria marcar isso. Porque escasseou a sua presença aqui, né, Mauro? A gente sente muito sua falta, cara, mas agradece muito aí os 85 cafés que você tomou para estar acordado e participar aqui com a gente, cara. Mas tenho certeza que você tá a poucas horas de começar a cobrir o encontro, você também não estaria dormindo, meio ansioso aí pra cobertura que a gente sabe que você tá, né? Não, de fato, a gente está aqui participando, de fato, de vários programas, produzindo também para o Brasil de Fato, acompanhando, né? Como vocês sabem, teve umas 4 horas que o Trump chegou aqui, então também não dá para parar 100%. Sempre quando vem alguma autoridade nesse nível, a gente fica bem pendente, trabalhando bastante, mas é satisfatório também porque, enfim, é um privilégio para a gente, como o Durão estava colocando, né? Um privilégio para uma mídia como o Brasil de Fato ter correspondência aqui, então é muito bom. Queria dizer só de uma informação sobre o estrangeiro, que do outro dia eu estava no Carnapequim, não sei se vocês viram a matéria do Carnapequim, que foram os brasileiras que organizaram aqui o carnaval durante o inverno na China, e de repente chegou um casal carioca, eu estava com a camiseta do Brasil de Fato, eles identificaram, do Brasil de Fato, nossa, a gente curte muito aquele programa do Internacional que vocês têm, o estrangeiro, legal, a pessoa era um ouvinte do estrangeiro,
imagina as chances de encontrar um ouvinte do estrangeiro em Pequim. Então, infelizmente não lembro o nome da ouvinte nossa, mas um abraço aí se ela estiver nos ouvindo. Um grande abraço a gente se encontra pro casal, né? O casal brasileiro em Pequim. Sintam-se abraçados, meus amigos. Nos envaidece, né, Lucas? Totalmente. Um abraço a eles e a todos os nossos ouvintes cariocas, né? Que lá do Rio de Janeiro, também, seja onde estiverem pelo mundo, os cariocas aí na nossa audiência, firme e forte. Mauro, eu queria começar te perguntando o que dava para esperar dessa viagem. Você acha que é viável a gente esperar uma melhora das relações comerciais entre Estados Unidos e China? Não, é difícil dizer. Eu acho que do lado chinês, o interesse central sempre é a estabilidade, né? E a gente tem um prazo concreto, que é que no ano passado Trump e Xi Jinping se reuniram pela primeira vez presencialmente neste segundo mandato do Trump. A Casa Branca, né, que foi na Coreia do Sul, em Busan, às margens da cúpula da PEC, e tinha sido, naquele momento, meses de idas e voltas com os tarifaços, né? Com tarifas dos Estados Unidos que tinham chegado até 145% sobre produtos chineses e com retaliações ou respostas, né, contramedidas, como a China chama, e eles chegaram a um acordo ali naquele primeiro encontro presencial, para além das ligações, telefonemas que teve durante o ano, de reduzir, baixar ali, que eu acho que foi para os produtos chineses 57%, para 47%, perdão, e as tarifas recíprocas dos chineses foram aliviadas também, e também aqueles controles sobre as terras raras e tecnologias de terras raras que a China domina foram suspensas. Então, isso está no horizonte, né? Acho que ambos países têm o interesse de manter esse novo momento, né, de um pouco mais pacificado do que foi o começo do ano passado, porque isso teve algumas garantias para os dois lados, e principalmente pela conjuntura nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, vale lembrar que o Trump, saiu uma pesquisa, acho que foi no mês passado, em abril, do Pew Research, ele está com a menor popularidade desde o começo desse segundo mandato, né? Se não me engano, acho que são 34%. Despencou a popularidade do Trump. A gente tem agora essas eleições de meio termo nos Estados Unidos. Então, do lado chinês, repito, a China quer a estabilidade nas relações. Quando foi a conferência das duas sessões, em março, perguntaram ao chanceler Wang Yi porque, quando ainda estava a questão dos ataques ao Irã de Israel e dos Estados Unidos, se isso ia afetar, né, a vinda do Trump, e ele falou, nós sempre pesamos para o diálogo, achamos que dar as costas um para o outro não é positivo para ninguém, então é sempre melhor dialogar. Então, eu acho que essa é a postura da China. E do lado dos Estados Unidos, enfim, para resumir, se há uma melhora, se há possibilidade de uma melhora nas relações, Durão, eu acho que as chances são baixas no curto prazo, porque, por um lado, os Estados Unidos, Trump principalmente, ele é meio que um especialista em transformar em vitórias coisas que são, no máximo, às vezes empates ou às vezes até derrotas, né? Isso aconteceu da última vez no encontro em Busan, que ele voltou dizendo que o encontro tinha sido uma maravilha com o Xi e colocou ali na lista, a gente pode falar agora, daqui a pouco, uma série de vitórias que, na verdade, eram recuperações de estados anteriores, né? Um pouco como essa questão da abertura do Estreito de Hormuz, que já estava aberto antes do ataque, né? Então, tem isso por um lado, e por outro lado também tem a questão da pouca confiança, ou a o pouco confiável, na verdade, que são os Estados Unidos no geral, e
Trump em particular, né? A China tem marcado muito isso nos últimos anos, essa duplo padrão, né? De falar de forma diplomática, de tentar se aproximar, mas, por outro lado, de continuar com a política de sanções, de restrições a empresas. Então, eu acho que, de uma boa parte dos chineses aqui, não existe muita expectativa em relação a grandes melhoras ou grandes anúncios. E o Trump tem essa mania, né, de dizer que saiu vitorioso de acordos que não saiu, de acabou com guerras que na verdade não acabou, que ganhou o Nobel da Paz, que é uma mania feia de mentir, né? Mas a questão eles podem se dar o luxo de não melhorarem essa relação? Então, né? Isso só o tempo vai dizer, né? Isso só o tempo vai poder dizer pra gente, porque é isso, o mundo tá cada vez mais conturbado. E eu quero aproveitar e passar essa pergunta que você acaba de me fazer, Durão, pro nosso segundo convidado de hoje, que tá aqui no estúdio com a gente, muito nos honra com a sua presença pessoal aqui, o Antônio Marcos Roseira, coordenador do GT Brasil e Estados Unidos, do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB, da UFABC. Professor, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço. Um prazer te ter aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês, é uma honra estar aqui, poder discutir esse tema que é o tema quente do momento. Pois é, né? E o Trump, é a segunda vez que o Trump faz uma visita de Estado à China. A primeira foi em 2017, no seu primeiro mandato. Mas o Xi, na verdade, a última visita de Estado que ele fez aos Estados Unidos foi em 2015. A gente sabe que nessa seara de política externa o simbolismo conta muito, né? Queria te perguntar, professor, o que você depreende dessa sinalização e qual seria, pensando com a cabeça de Washington, o objetivo tático do Trump nesse encontro, nessa reunião, nesse momento? O simbolismo é algo fundamental em relações internacionais e no mundo diplomático. A gente tem que lembrar que o Trump convidou o Xi para a posse dele no segundo mandato e o presidente da China não foi. E agora quem vai até a China é o Trump. Isso significa muita coisa. É a segunda visita de Estado do Trump, né? Como você bem mencionou, em 2017 ele faz uma visita de Estado já num contexto de crise e de conflito comercial entre os dois países, e agora ele volta num outro contexto. E é interessante dizer que essa guerra comercial que foi se intensificando, ela criou uma tempestade entre as duas grandes potências que mexeu com o mundo todo, mas mexeu especialmente com a posição desses dois países na geopolítica. Isto é, quando o Trump fez a primeira visita de Estado à China, a China tinha uma outra posição internacional. O Trump encontra um país que era uma potência, mas uma potência em ascensão. Esse novo encontro é simbólico, porque as duas potências estão se encontrando de igual para igual. Isto é, o Trump reconhece na China uma grande potência, ou melhor, uma superpotência que ele precisa negociar de igual para igual. Então, o cenário é bastante diferente e, ao mesmo tempo, revela muitos erros de estratégia da administração Trump e a maneira como a China respondeu à guerra comercial, à guerra tarifária, a maneira como a China respondeu à posição dos Estados Unidos na guerra do Irã, elevou a posição chinesa no cenário internacional. Claro, e saiu da pandemia da Covid-19 muito mais fortalecida, né? Economicamente, politicamente também, né? E erros do Biden também, né? Não foi só do Trump, foram 10 anos de erros assim. Mas, Roseira, queria te perguntar, dá para afirmar ou dá para ter uma clareza a respeito de quem está levando nesse momento uma vantagem comercial? Porque a gente sabe que os estadunidenses querem as terras raras. Eles precisam das terras raras, que a China tem 70% delas no mundo. Tem alguma coisa que os Estados Unidos tenham, que só eles tenham e que a China precisa também? Tem, que os Estados Unidos controlam, na verdade, o setor de alta tecnologia de produção de semicondutores e microchip, que está nas mãos de Taiwan, mas que está sob a proteção dos Estados Unidos. Então, a arma mais poderosa que os Estados Unidos têm contra a China é o acesso a esse segmento de alta tecnologia que os americanos barraram e que a China precisa, de alguma maneira, destensionar as relações comerciais nesse campo de alta tecnologia, ainda que ela sozinha tenha caminhado muito rapidamente no caminho da soberania na produção de microchips de alta tecnologia, né, de equipamentos de alta tecnologia nessa área informacional.
Porém, ela precisa, de certa forma, distensionar as relações nesse campo. Então, os Estados Unidos têm o domínio tecnológico nesse segmento e a China tem o domínio do processamento de terras raras, porque ela processa mais de 90% das terras raras do mundo. E as terras raras são fundamentais para diversos segmentos tecnológicos internacionais. E a gente não pode esquecer que os Estados Unidos são tipicamente uma economia de serviço e de alta tecnologia. Isto é, se lá no passado eles exportaram as suas indústrias para o chamado terceiro mundo na época, né, e agora mundo em desenvolvimento, e a China ganhou muito com isso, ao mesmo tempo eles foram se especializando em economia de serviço e em economia de alta tecnologia. Então, para eles, isso é um trunfo muito grande que eles têm, apesar do fato da China estar cada vez mais rapidamente chegando numa posição quase paritária. Mas para os chineses é importante distensionar as relações nesse campo. Seria muito fácil, seria um casamento perfeito. Um tem uma coisa, outro tem outro. A União faria força caso não fosse em Taiwan, né? Tem esse complicador que não é pequeno, né? Eu queria voltar para a China, falar com o Mauro. Mauro, os Estados Unidos levaram 18 CEOs de empresas, empresários. A delegação está repleta de empresários, né? O que eles querem? Qual que é o objetivo dos Estados Unidos levarem tanta gente de negócios? Eu estava acompanhando o lado dos Estados Unidos, né, o comentário sobre esse fato, né, que é a maior delegação de empresários que um presidente estadunidense já levou, não só aqui para a China, mas para qualquer outro país, né? Então, muitos, já com alguns comentários críticos sobre o quão revelador é essa decisão, né? Muito mais funcionários, muito mais empresários do que funcionários de Estado, né? Isso revela um pouco a intenção do governo dos Estados Unidos. Todas essas empresas que vêm para cá, que são das maiores corporações dos Estados Unidos, né? A gente está falando de Apple, BlackRock, a Qualcomm, a NVIDIA, que se somou da última hora. Não sei se vocês ouviram essa história, mas o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, circulou muito a notícia de por que ele não viria, né, com a delegação, era o grande ausente da delegação. Aí, aparentemente, o Trump, vendo essa repercussão negativa, teria ligado para ele e convidado diretamente. Ele foi pegar o avião lá, o Air Force One, no Alasca. Mas o Jensen Huang, enfim, ele tem aqui... Ele vem aqui, de fato, várias vezes ao ano. A NVIDIA, apesar das grande quantidade de sanções, elas têm um mercado gigantesco aqui na China. E eu acho que esse é o espírito, em geral, Durão, de garantir o mercado e a tranquilidade nos negócios com a China. Por exemplo, a Apple aqui tem 16% da receita anual na China, né? E uma boa parte da cadeia da manufatura. A Qualcomm, que fabrica chips basicamente para celulares, também gera quase a metade do faturamento, em 46% são com os clientes chineses. A Gigafactory, que é a fábrica gigantesca da Tesla, que fica em Xangai, produz quase metade dos carros que a empresa entrega no mundo, não só na China, né? Então, aí a gente tem um panorama do quão importante é o mercado chinês ou o quão dependentes são essas empresas gigantescas dos Estados Unidos da China. Tem um outro caso que é bem interessante, não é só a garantia do mercado ou a prosperidade ou a abertura, como o Trump disse que ia impulsionar com essa vinda, né? Ele falou que ele queria impulsionar ainda mais a abertura do mercado chinês, mas também tem um outro lado que com a com as contramedidas, as respostas, esse novo momento em que a China se encontra, né, que tem a ver com uma posição geopolítica muito mais forte e também desenvolvimento tecnológico muito mais forte, a China, como foi dito anteriormente, está em outro patamar de possibilidades de resposta em comparação com o primeiro governo Trump, onde talvez ela tenha sido pega um pouco de surpresa. Então,
por isso, ela consegue agora responder com tarifas no mesmo nível, como fez no ano passado, e com sanções, não sanções, mas contramedidas mais fortes, como no caso da Boeing. Quem está vindo para cá também, ou quem chegou aqui já, é o CEO da Boeing, que no ano passado deixou de vender aviões para a China por conta dos tarifaços do Trump. E, obviamente, esse aqui é um mercado muito grande, né? Então, agora parece que a Boeing quer vir com a intenção de fechar um pedido de centenas de aeronaves para as companhias aéreas chinesas. Então, acho que esse é um pouco o objetivo do Trump, trazer a maior delegação de empresários, CEOs das maiores corporações dos Estados Unidos para a China. Agora, falando em terras raras, microchips, semicondutores, esses empresários, a questão nodal que se coloca aí é Taiwan, né? Inclusive, está ali como uma das quatro linhas vermelhas que a China colocou ali antes da reunião, como, olha, daqui os Estados Unidos não podem ultrapassar, que seria a questão da democracia dos direitos humanos, a questão do alternativo, sistema político chinês, do direito à China se desenvolver e Taiwan. E a gente sabe, né, o Mauro também acompanhou isso há pouco mais de um mês, né, Mauro? A líder do Kuomintang foi até a China continental, teve uma reunião com o presidente Xi Jinping, foi considerada ali uma vitória diplomática por parte de Pequim, porque ambos saíram falando, reafirmando o princípio de uma só China, num momento tenso ali com o Partido Democrático, né, que governa a ilha. E aí eu queria perguntar para ambos, mas ouvi também do Mauro que está lá primeiro, se é possível ver algum tipo de avanço, no caso, algum tipo de trégua por parte de Washington, né, no apoio que dá a essas forças que estão cada vez mais assumindo uma posição separatista dentro de Taiwan, né? Parar de vender arma. Exato. No fim do dia é isso, né, Mauro? Como é que está a expectativa em torno dessa questão de Taiwan, principalmente na questão do apoio bélico e político dos Estados Unidos para a ilha? Bom, do lado chinês, vocês sabem que essa linha vermelha de Taiwan, ela significa que Taiwan é uma questão interna da China. Então, a China, publicamente, oficialmente, ela não tem nenhuma intenção de discutir Taiwan. O que o governo chinês tenta fazer desde há décadas é dizer que a questão de Taiwan é um problema interno da China. Então, não é um problema de política externa e nem que tem que ser discutido com outros países. O Trump foi provocado ali na última coletiva que ele deu antes de vir para cá sobre a questão das armas, né? Porque é um dos problemas maiores que a China mais reclama, para além das visitas que de vez em quando alguns funcionários de governo dos Estados Unidos fazem para Taiwan. O que mais incomoda a China é o aumento da venda de armas para Taiwan, né? Que o último pacote foi em dezembro do ano passado e foram 11 bilhões de dólares. Então, o Trump disse ali que conversaria, que o Xi Jinping não queria conversar, mas que eles vão conversar. Eu acho que, de novo, como foi colocado, como eu coloquei anteriormente, é difícil de confiar nos Estados Unidos, né? Porque reiteradamente eles, no caso da China especificamente, eles têm dito que vão tomar atitudes ou tomar algumas medidas que podem significar uma melhora nas relações, mas que acabam não acontecendo. E isso não só se reduz a Trump. É bem importante lembrar que, em primeiro lugar, Obama começou algumas das sanções. Isso eu sempre marco nas matérias que retomam um pouco o histórico das sanções, ali com a Huawei, a ZTE. E logo depois, quando o Trump inicia esse primeiro mandato com sanções muito mais fortes e com a China como centro, né, do problema geopolítico, ali no finalzinho do governo Trump, o candidato Biden à época, ele criticou as sanções, dizia que não ajudavam a economia dos Estados Unidos e chegou a prometer que essas sanções seriam retiradas.
ou aliviadas de alguma forma, né? E as tarifas, sanções e tarifas. Mas isso não aconteceu. E o governo Biden fez uma continuidade dessa política que se manteve e se agravou, obviamente, né, no ano passado. Então, é difícil esperar melhoras em relação a Taiwan. Na questão dos chips, só queria comentar uma coisa em relação aos chips. Uma coisa que não se sabe muito é que a China e Taiwan, na verdade, eles têm uma relação de cooperação. A China compra muito dos semicondutores também produzidos por Taiwan. E isso é uma vantagem que daqui alguns especialistas com quem tem falado, que é relativamente... ela pode ter um curto prazo, assim, o de Taiwan. Primeiro porque, como já teve alguns sinais dos Estados Unidos, eles estão querendo pegar essa indústria forte dos microchips e levar para os Estados Unidos. Eles têm uma grande dificuldade com isso, porque eles precisam de mão de obra qualificada, eles não têm. Mas a China e Taiwan têm uma cooperação seja no desenvolvimento, entre universidades, com empresas. Então, nesse sentido, não é tão... os semicondutores, o problema maior agora para a China são as máquinas de produzir os chips mais avançados, né? Que eles contam, como a gente sabe, os maiores são os dos Países Baixos, e eles contam essas máquinas mais avançadas com tecnologia dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, através das políticas de sanções, consegue dizer para os Países Baixos ou para o Japão para não venderem essas máquinas, né? Que é o que possibilitaria a China dar um salto no desenvolvimento de semicondutores. Mesmo assim, a China está tendo avanços e também é muito confiante de que não vai levar muito tempo até se igualar. Inclusive, especialistas do lado dos Estados Unidos também reconhecem um pouco isso, né? Que a China está tendo um crescimento exponencial no desenvolvimento das tecnologias mais avançadas. E você, Roseira? O que você acha dessa questão de Taiwan? Só pegar uma carona aqui, professor. Um ouvinte pergunta: Taiwan vai virar a nova Ucrânia? Tem muito esse imaginário, né? Que pode signifique, né? Pode ser um enclave, né? Para um local de guerra. Um posto avançado, como, né? Do Ocidente contra uma potência, né? Surgindo, enfim. Eu particularmente não acredito. Eu acho que a China joga um jogo a longo prazo, a médio e longo prazo. E eles sabem que eles estão num caminho sem volta de se consolidar como a maior economia do planeta. Pelo menos daqui a uma década, eles sabem a condição que eles alcançaram em termos de poderio econômico, poderio militar, que eles estão avançando muito rapidamente em termos de tecnologia. Isso o poder militar não é só quantitativo, mas ele é em termos de densidade tecnológica também. Então a China está avançando em campos que os Estados Unidos não imaginavam que eles avançariam tão rápido. Então os chineses são conhecidos nesse ponto por ser uma civilização muito antiga. Então eles têm paciência. Eu acredito que a diplomacia chinesa é muito caracterizada pela paciência. Então acho que eles não se precipitariam levando a uma guerra. Agora os Estados Unidos são imprevisíveis. Eu concordo que há uma aceleração da tecnologia chinesa, né? E eu particularmente penso que negar o acesso da China a microchips de 3 nanômetros foi muito bom para a China, porque forçou a China a buscar a soberania nacional num setor que ela era dependente de tecnologia do Ocidente. Certo. Então isso foi muito importante para a China. Então acho que a China está transformando... Um processo de substituição de importações quase ali. Né? Exatamente, porque são modelos completamente diferentes. Se a gente olhar para o modelo americano, ele descentralizou a produção tecnológica. Essa produção tecnológica foi para vários lugares do mundo, inclusive para a China e para Taiwan. E o que a China vem fazendo, né, é internalizando a produção tecnológica em todas as suas cadeias. E isso era o que faltava para a China, o domínio desses segmentos da mais alta tecnologia, que é fundamental para a inteligência artificial, ela é fundamental para o setor militar, é fundamental para o setor aeroespacial e é fundamental para todos os outros segmentos da economia moderna que avança muito rapidamente. Claro. Pois é, né? Com análises dessa que a gente está baseando o nosso pedido para você. Você que está vendo a gente. Você mesmo agora que está sim, ouvindo. Agora, você está vendo agora. Eu falei antes para você mandar Pix. Agora eu falo como. É assim, o Pix é doi, de doar,
brasildefato.com.br. Qualquer quantia ajuda a gente, qualquer quantia é legal, a gente vai fazer muito bom uso, a gente vai continuar fazendo esse jornalismo que defende os interesses do Sul Global. Aproveita e manda comentários, perguntas. Temos mais comentários, né, Lucas? Temos aqui o pessoal dando salve, dando boa tarde, queridos, boa tarde, muito bom o programa. E aproveito também para lembrar que a gente tem o nosso quadro Terra Plana também, né? Sim, no final. daqui a pouco. Pra você que não acompanhou, fica até o finalzinho, que é o espaço ali onde a gente denuncia os maiores bizarrices e impropérios da extrema-direita. E olha só, queria lembrar também que a gente tem um recado aqui para te dar. Além de pedir o Apoia-se, além de pedir a sua contribuição aqui pro nosso jornalismo, a gente reservou aqui um espaço para dizer para você que o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tá encabeçando aí uma campanha permanente de solidariedade para arrecadar fundos visando a compra e envio de medicamentos e insumos médicos para Cuba. A gente sabe que Cuba vive uma situação cada vez mais grave pelo bloqueio endurecido ali pelos Estados Unidos, que impede diversos insumos básicos de ordem médica e sanitária de entrarem na ilha. Então essa iniciativa justamente busca contornar ali essa escassez que foi agravada justamente pelo bloqueio endurecido dos Estados Unidos, imposto aí desde 1961 e endurecido cada vez mais nos últimos anos. Então, a campanha está focada, nos produtos listados pelo Ministério da Saúde cubano, então é uma lista encabeçada ali justamente pelo governo de Cuba pedindo solidariedade internacional. E o MST está sugerindo contribuições via Pix do Instituto Cultivar. E aí tá aparecendo justamente na sua tela para quem tá assistindo a gente ao vivo, mas eu falo também se você estiver só nos ouvindo aqui pelo Spotify, Deezer e pela rádio BDF 98.9. O CNPJ do Pix é o 11.586.301/1000 ao contrário 65. Vou repetir, 11.586.301 1000 ao contrário 65. Apoia aí essa iniciativa do MST, que Cuba necessita muito do apoio de toda a solidariedade de todos nesse momento muito grave que vive a ilha. Exatamente. Asfixia energética, asfixia de todos os aspectos da vida. Eu queria até te perguntar, Roseira, aproveitar, por que os Estados Unidos podem fazer isso? Quem que deu esse poder para eles? E, inclusive, a gente está falando de sanções contra quem favorece a chegada do petróleo iraniano na China nesse momento. Sanções contra quem facilitar. Cidadãos chineses, cidadãos inclusive de Taiwan, estão sendo sancionados nesse momento por fazerem isso. Quem que deu esse poder para os Estados Unidos? Eu acho que nesse caso específico, acho que tem duas capacidades aqui. A primeira capacidade é a capacidade geopolítica própria, capacidade militar. Isto é, Taiwan... Ou seja, quem pode, manda, quem tem juízo, obedece. Exatamente. Quem controla os mares, quem controla as armas, quem controla os estreitos, as passagens estratégicas por onde circulam os navios. Aí a gente também tem uma dimensão econômica, porque grande parte dessa tecnologia que está em Taiwan, ela é proveniente dos Estados Unidos. Então tem um elemento aqui de geopolítica clássica, isto é, aquela velha luta por território e por recursos que marca a história da relação dos Estados Unidos com Taiwan. A gente não pode esquecer que quando os republicanos foram para Taiwan, os Estados Unidos os protegeram imediatamente, num contexto de Guerra Fria. Então, eu diria que o Trump pode muito, mas também não pode tanto, porque a gente está lidando com política de Estado. E política de Estado, ela tem uma certa durabilidade que transcende os governos. Então, é uma tradição da política internacional dos Estados Unidos, que vem desde o início da Guerra Fria, de proteger Taiwan. Agora, a capacidade que eles têm também de impor essas limitações de trocas comerciais ou de trocas tecnológicas é pelo fato de que eles dominam todos os grandes sistemas de trocas comerciais no mundo, como o sistema SWIFT. Então, eles podem impor sanções a empresas em todo o mundo. Via o sistema SWIFT. Não só via sistema SWIFT, mas é um bom exemplo para a gente entender. Porque os holandeses, né, que são donos de uma boa parte dessa tecnologia de produção dos chips de 3 nanômetros, eles não vão confrontar os Estados Unidos, eles não querem ver as suas empresas, seus cidadãos, enfrentando problemas com o sistema financeiro americano ou tendo que enfrentar a força do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então tem uma questão que ela é de geopolítica, Claro. Existe uma aliança geopolítica entre Taiwan e os Estados Unidos para se proteger da China, porque Taiwan sozinha não é capaz. Não era no passado, hoje muito menos,
Por mais que os Estados Unidos forneçam e garanta contrato de bilhões e bilhões de dólares em equipamentos militares de alta tecnologia para Taiwan, Taiwan não é capaz de se defender. Eles precisam dessa aliança com os Estados Unidos. Então, existem ruídos que os países procuram evitar. Então, a Holanda não vai, Taiwan não vai, ninguém quer enfrentar o poderio burocrático também. Existe uma questão de burocracia internacional. Uhum. E aí tem uma importância também das potências em desenvolvimento e do sul global em criar os seus próprios meios de pagamento, seus próprios meios de transação. Porque enquanto nós dependermos a própria desdolarização, A né? desdolarização é um elemento fundamental para isso. É aquilo, né? Quem paga a banda escolhe a música, mas a banda é paga sempre em dólares. Mas tem uma coisa interessante nisso, porque, olha, as crises são fascinantes. Porque elas nos colocam numa posição de medo perante aquilo que nós temos que lidar e temos que enfrentar, mas, ao mesmo tempo, são as crises que permitem a emergência de um novo mundo. Claro. Se nós discutíssemos isso nos anos 90, ninguém se daria conta que os Estados Unidos poderiam utilizar as instituições internacionais como uma arma geopolítica contra todos aqueles países que, de alguma maneira, pudessem emergir enquanto potência. Professor, Hoje isso é claro. É muito falar em terrorismo financeiro? Eu classifico... terrorismo é um termo técnico, mas a gente pode usar numa perspectiva geopolítica, assim. Você usa o terror, não só das armas, você pode usar o terror das instituições. Você mata um país, você mata a economia nacional, você impõe fome e miséria pelo uso de instituições. Claro. É uma forma soft, vamos dizer assim, mas que ela é agudamente eficaz. E como você mesmo dizia, né, tem também o fenômeno do sobrecumprimento das sanções, que às vezes não é nenhuma transação que foi sancionada, mas por medo de ser, organizações, empresas, deixam de entrar. Então é um sobrecumprimento, né, desse fenômeno da... Mais ou menos o que acontece sanções. no Estreito de Hormuz, que muitos petroleiros têm medo de colocar os seus naviozinhos, a empresa de petróleo tem medo de colocar seu navio com medo de eles serem derrubados, afundados por bombas do Irã. Falando nisso, você acha que o Irã vai ser pauta desse encontro também? Com todos esses interesses, né? Porque muita gente fala que a China está por trás das negociações do Paquistão, é o verdadeiro mediador dessa disputa. E também a gente não pode esquecer que o Irã é parte fundamental da Rota da Seda terrestre, né? Se isso for cortado, se entrar um governo anti-China no Irã, a China seria extremamente prejudicada economicamente, né? É um problema geoestratégico para a China, porque se ela perde o Irã, porque alguns parceiros importantes da China e na Rússia no Oriente Médio caíram a partir de pressões e de guerras colocadas pelos Estados Unidos. Então, para a China, segurar o Irã, para a China e para a Rússia, segurar o Irã é uma questão de vida ou morte, eu diria. Porque a nova Rota da Seda, ela tem um conjunto de infraestruturas de energia e de transporte que passam pelo Oriente Médio que sem o Irã ela acaba. Então ela é fundamental, ela é uma questão de vida ou morte para a China, para a questão da Rota da Seda. E a posição chinesa em apoiar o Irã, existe uma sofisticação na geopolítica, porque são muitos componentes que vão se entrelaçando e formam ali um certo cenário, para a gente entender. Os Estados Unidos são o que são porque eles controlam os mares no mundo inteiro. Eles possuem 11 porta-aviões circulando por todos os mares. Foi assim que eles cercaram a Venezuela, estrangularam economicamente o regime venezuelano e talvez isso tenha sido o fator definidor para conseguir tirar o Maduro e manter uma certa estabilidade ali dentro, porque quem está ali não tem condições de enfrentar diretamente os Estados Unidos, vai ter que encontrar outros meios a longo prazo. E isso porque os Estados Unidos controlam todo o Mar do Caribe. Eles colocam quantos porta-aviões eles quiserem, eles colocam todo o seu poder marítimo nas costas marítimas de qualquer país e estrangula a economia desse país. Isso é um risco para o mundo inteiro. E o que acontece no Irã é muito interessante, porque se o Irã conseguir, de fato, estabelecer controle sobre Hormuz, conseguir cobrar pedágio, né, e estabelecer relações prioritárias com seus parceiros, facilitando para os seus parceiros, é uma tomada de uma área que ela é maritimamente estratégica para a China, a China e para a Rússia. Porque quem controla os mares, controla o comércio internacional. Claro. E eis a questão, porque quem controla os mares hoje são os Estados Unidos mais a Europa.
Mas a Europa aqui, a Inglaterra, eles controlam todas as áreas estratégicas de circulação marítima no mundo. Uhum. Agora, todo o lado simbólico também, né? De uma potência do sul global desafiando e vencendo a maior potência do mundo, né? Totalmente. Aí a gente volta pro simbolismo que a gente falava no começo, que tem, né, muito peso nesse caso, né? A questão do simbolismo, ela é central. Uhum. Eu vou contar uma historinha rapidinho, né? Eu, nas minhas aulas de Relações Internacionais, na Universidade Federal do ABC, nas disciplinas que eu ministro, eu sempre mencionava que na possibilidade de guerra, os Estados Unidos teriam muito trabalho contra o Irã. Que o Irã poderia sair vencedor da guerra. E os alunos duvidavam, eles sempre duvidavam. Por quê? Porque na imaginação, no imaginário popular, os Estados Unidos é como se fosse uma Hollywood verdadeira. Claro. Então é como se aquele poderio que você vê nas séries, no cinema, fosse incontestável. Só que muitas mudanças significativas no campo da doutrina militar, por exemplo, aconteceu por conta do desenvolvimento de novas tecnologias pelos chineses, pelos russos e pelos iranianos. E é isso que tem desafiado os Estados Unidos. Imaginem vocês que os Estados Unidos é obrigado a manter seus porta-aviões a 4.000 quilômetros de distância Não apanhar. para não afundar. Claro. E quando acontece alguma coisa, é uma lavanderia que pegou fogo, foi um problema na cozinha, porque eles não podem admitir. Então, essa mudança ela é estrutural. Existe uma mudança no balanço de poder militar no mundo. Claro. As mudanças são muito rápidas. Ainda bem que a gente não acreditou no Trump quando ele falou que ganhou, né? Ainda bem que a gente não viu as imagens comprou de essa. satélite mostrando as bases dos Estados Unidos destruídas, Total. né, no Oriente Médio, 16 delas. Eu queria até voltar com o Mauro, porque eu tava lendo, Mauro, ontem, ou poucas horas, acho que hoje, eu tava lendo hoje de manhã, tudo um grande dia pra gente, né? Foi acompanhando a notícia, acaba que se mistura. Mas uma matéria na Al Jazeera, Mauro, que eles entrevistavam justamente um pesquisador chinês que dizia sobre isso da reabertura de Hormuz, né? O Trump ia buscar o apoio do Xi pra reabertura de Hormuz, apelando ali por uma razão econômica, comercial, uma razoabilidade econômica, mas ele dizia, olha, no fim do dia, diplomaticamente, quem foi humilhado em Hormuz foram os Estados Unidos. Para a China pouco importa no fim do dia, política e diplomaticamente, né? Como que Pequim espera tratar essa questão do Irã nesse encontro? Como é que você tem ouvido das suas fontes aí também? Como é que tá esse clima envolvendo as discussões sobre o Irã nessa cúpula? Bom, a China tem, como vocês sabem, atuado, né, junto não só ao Irã, mas também com todos os países do Golfo Pérsico, com quem a China também fortaleceu a relação nos últimos anos, né? Também nessa linha, inclusive, de desdolarização, né, fechando acordo com os países do Golfo Pérsico para começar a comercializar petróleo em yuan. E sobre as possibilidades de discussão, agora quando foi as conversas prévias que o Scott Bessent teve com o He Lifan, que é o vice-premier agora na Coreia do Sul, o lado dos Estados Unidos disse que foi discutido a questão iraniana. Do lado chinês, não houve muitas declarações sobre essas conversas prévias. É muito provável que esteja sobre a mesa, porque a China tem absoluto interesse não só comercial, né, mas pela relação que tem construído com os países da região, em que esse conflito, em que as agressões de Estados Unidos e Israel parem ao Irã. É bom lembrar que a China tem um papel também nessa evolução que ela tem tido nesse último período, que tem sido bem rápida, também tem significado uma proeminência maior, né? Um posicionamento muito mais forte e um papel muito mais forte geopoliticamente. Então, é sempre bom lembrar que em 2023 foi que a China mediou a normalização das relações entre o Irã e a Arábia Saudita. Vamos lembrar que fazia 7 anos que eles tinham cortado as relações diplomáticas, né? Então, a China também se diz que a Rússia teve uma participação nos bastidores, mas quem acabou selando essa volta das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita foi a China, com um encontro aqui com os chanceleres à época, os ministros de Relações Exteriores de ambos os países.
Isso falhou, obviamente, né? Os Estados Unidos não pararam de incidir nessa reaproximação, como em outras tentativas que a China tem feito, né? Como a questão na Palestina, onde aqui vieram todas as lideranças, O né, Fatah e o Hamas, né? Se encontraram em Pequim, né? Total, isso aí foi muito importante também, meu. Também grupos que estavam há mais de 20 anos sem se conversar e conversaram em Pequim. A gente pode ver mais disso, Exatamente. essa tentativa de mediação chinesa dos conflitos mundiais? Você acha que essa é a intenção de Pequim? Com certeza, porque, enfim, tem um lado filosófico, né? Esse lado filosófico que quem ouve, talvez, a minha pessoa falando sobre, ou confiando na China nessa aproximação filosófica de harmonia, de paz, pode pensar que eu sou propagandista, mas, na verdade, se você vai aos fatos, tanto a questão da China não ter as bases militares espalhadas pelo mundo, não ter iniciado nenhuma guerra desde que se instalou a República, desde que se fundou a República Popular da China, isso diz... a China não precisa fazer discursos sobre paz, né? Eu acho que ela tem uma visão que é possível comprovar na ação política que ela tem tido, e acho que, com certeza, Durão, é uma aposta da China de ter um papel não só como China, mas, na verdade, como sul global, né? Ela vem fazendo parte de todos os esforços de articulações que existem no sul global para fortalecer a voz e o voto, né? O poder de decisão dos países do sul global, seja dentro da ONU, seja nas reformas das instituições internacionais e na criação de novos instrumentos, como é o BRICS, como é a Organização de Cooperação de Xangai. A Organização de Cooperação de Xangai, que era uma entidade que tinha um papel muito específico, tinha começado, primeiro, os antecedentes eram para resolver questões de fronteira entre os países da Ásia Central, Rússia e China. Ela foi evoluindo de tal forma que nós, no ano passado, aqui cobrimos pelo Brasil, de fato, a cúpula, né, da Organização de Cooperação de Xangai, onde veio Putin, Modi, e várias outras lideranças, também o presidente iraniano, Pezeshkian, vieram aqui num esforço de se reunir para discutir as questões de segurança, que são centrais também na Organização de Cooperação de Xangai, mas cada vez mais abrindo os assuntos, e não para discutir os assuntos, mas para abrir a cooperação. Então, já tem ali cooperação em áreas tecnológicas entre os países. Então, a aproximação, a abordagem da China geopolítica é completamente diferente até o momento. Então, acho que, com certeza, a China está apostando isso, e isso você pode ver que isso tem um apelo dentro dos países do sul global, seja aqui na região asiática. Talvez aqui na região asiática a conjuntura seja um pouco diferente, mas com certeza na África, na América Latina, a gente noticiou, só para fechar, recentemente a expansão da política de tarifa zero para 53 países africanos, né, tarifas alfandegárias para os produtos africanos entrarem na China. Então, acho que, olhando os movimentos que a China vem fazendo e o movimento do qual ela faz parte, né, que é esse fortalecimento dos países do sul global, com certeza dá para dizer que ela não vai ser uma voz que vai começar a desaparecer, ou que vai fazer uma tentativa de mediar conflitos, que vai ser frustrada e vai desistir disso. Acho que a gente pode esperar que ela tenha um papel central cada vez mais. Agora, Roseira, a gente tem 2 minutos 1 minuto e meio antes de ir para o próximo quadro, que é o quadro final do programa. Acho que você não conhece, mas você... Durou você vai até os segundos aqui do programa, você tá vendo, né? Né? Eu queria te pedir, em 1 minuto, para falar um pouco mais, nas suas considerações finais sobre esse assunto, um pouco mais sobre esse simbolismo que você mencionou no começo. Os Estados Unidos estão considerando a China como um igual nesse momento? Sim.
Os Estados Unidos consideram a China como igual porque quando a gente fala de poder entre as nações, o poder ele precisa ter base material. E se a gente observar o crescimento tecnológico chinês, o crescimento industrial chinês, a China muito rapidamente mudou o simbolismo da sua posição no mundo, de um país que fornecia quinquilharias para um país que fornece produtos de alta tecnologia capazes de rivalizar com os produtos americanos, os produtos europeus. Então isso muda completamente o simbolismo. É um país de alto desenvolvimento tecnológico. Algo semelhante ao que o Japão passou nos anos 60, 70, até chegar nos anos 80 e desafiar os Estados Unidos. Até tem suas asinhas cortadas no meio dessa década. Mas com a China não é possível. E ameaça Bretton Woods, professor? De certa forma, sim. Eu acredito que as instituições do pós-guerra estão todas sendo desafiadas nesse momento. E simbolicamente também. Tem uma base simbólica, porque Bretton Woods ele é um símbolo importante do mundo pós-guerra. Desse mundo que foi construído no pós-guerra. E as alianças no mundo em desenvolvimento, no sul global, elas estão se tornando símbolos importantes de um novo mundo que está emergindo. Muito bem, vamos terminar então. Vamos terminar não, né? Vamos virar o bloco com essa mensagem. Foi bonito, né? Com essa mensagem esperançosa, de otimismo. Alta, exatamente, pra cima. Pra te dizer que chegou a hora da gente brincar da nossa gincana, nosso quadro maluco, o Terra Plana, que tem a melhor vinheta da podosfera brasileira, ouso dizer, que você vai ouvir e ver a partir de agora. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, agora esse ano aí, ano eleitoral, essa vinheta vai fazer cada vez mais sentido, né? Nossa senhora, que ano repleto. Repleto, vai ser bem recheado. Você que tá chegando a primeira vez aqui, o que é, Mauro? Diga lá. Para fazer o Festival Terra Plana já, né? Totalmente. 2 dias de Terra Plana. Em outubro vai ter o Terra Plana Lusa, né? Você tá chegando a primeira vez aqui no estrangeiro, é muito simples, cada um de nós vai trazer a notícia mais bizarra que saiu na semana, quem escolhe quem merece o troféu é esse lindo, maravilhoso, magnífico troféu. Feito por inteligência natural, mãos humanas. Quem decide, quem dá o voto aí de Minerva é o nosso querido convidado hoje, o professor Roseira, tá aqui com a gente. Professor, estamos em suas mãos, hein? E eu passo a bola lá na ponta esquerda, então, diretamente de Pequim, nosso camisa 10, Mauro Ramos. O que você traz pra gente, Mauro? Bom, uma notícia de provocação dos Estados Unidos que tem a ver com a notícia que o tema que a gente abordou hoje, que é o Marco Rubio aparecendo vestido com a mesma roupa que o Nicolás Maduro, o presidente Nicolás Maduro, vestia quando foi sequestrado. Isso foi uma fotografia feita pelo secretário de imprensa da Casa Branca e é um deboche muito pesado, né? A gente está falando do sequestro, o Maduro já está há mais de 4 meses sequestrado nos Estados Unidos e é uma provocação claramente à China. A China tem reiterado a sua denúncia desse sequestro completamente ilegal do Nicolás Maduro e da Cília Flores. Então, é meio, de certa forma, uma provocação também à China, né? Lembrando só que hoje, mais cedo, a gente participou também da coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores e eu perguntei ao porta-voz Guo Jiakun se o Trump e Xi Jinping falariam sobre a questão Cuba e falariam sobre a questão do Maduro, da Venezuela. A resposta foi muito curta, não foi respondido se vai ser um tópico, mas o que foi dito é que a China não muda em nada a posição que tem tido até agora em relação aos dois temas. Se o Brasil não mudou, né? Eu fico perguntando, Lucas, se o Marco Rubio tirou aquele sapatão 5 números maior que o Trump deu pra ele. Que é que o Trump obriga ele pra colocar aquele moletom. Cara, mas assim, desculpa, que sujeito doente, né, cara? O cara tem que ser muito sádico pra fazer um negócio desse, né? É a base eleitoral dele, né? Totalmente. Que também não é muito melhor, né? Mauro, eu não vi, isso foi postado em rede social, teve legenda, foto, teve algum texto que acompanhou a foto? Teve uma legenda na imagem, Rude, eu acho, teve uma legenda, mas
Eu perdi aqui. Não, tá ela, bom, mas depois também era um você pouco busca aí, eu também. Ela debochava também. Sim, pra gente ter a dimensão do quadro completo também, né? Se ele também escreveu algo e não só Mas publicou pro algo. público a parte escrita não importa muito, né? A imagem já E basta, a né? imagem já basta. Eu não sei o eles- que sofreu um pouquinho mais, só pra saber se ele tinha sido mais canalha ainda. Não, foi isso. Foi o Chung, que é o diretor de comunicações da Casa Branca, postou com essa mensagem. O secretário Rubio está usando o Nike Tech Venezuela no Air Force One. É para lembrar Então, também do claramente, um sucesso tom de do deboche. passado, né? Não foi uma coincidência, obviamente. Claro que não. E aí, Durão? O que você traz pra superar essa, cara? Cara, eu acho que eu vou fazer uma prévia do que a gente vai ver no segundo semestre. Nossa, eu já sei o que você vai trazer. Até um detergente se torna um carro de guerra puxado por Michele Bolsonaro. Ela postou a foto do IP. Sim, ela não chegou a beber aquele drink sabor morango, sabor maçã, Nossa. aquele, né, sabor coco do IP, como fez, olha, o senador, né? Olha, que beleza. Que beleza. Então, muita gente passou a usar, até beber o IP como uma prova de solidariedade à empresa que patrocinou a campanha política de Bolsonaro no ano de 2022. Deixa eu te pedir um favor, se alguém tá chegando hoje de Marte, da Lua, não sabe o que aconteceu, por favor. Não beba o IP. Não beba, não beba. A Anvisa havia falado que o IP tem problema para as mãos, para você manusear, lavar tua roupinha, lavar tua louça, né? Beber, mesmo se não tivesse esse problema, seria muito desaconselhado. Então você que caiu de paraquedas aqui, não siga o exemplo visto nas fotos aqui, né? Tá bom, foi bom. Eu também abusei, né? Te pedi pra dar o serviço da Anvisa, Não, foi saber, demais. Né, cara? Vai saber. Cara, que absurdo foi esse, né? E ainda a gente tá aqui em maio. Ainda em maio, vem mais, Lucas Estarizal, vem mais por aí. Lavando o frango, né? Eu vi aquele, o do frango pra mim foi o que mais impactou, cara. Porque além de tudo, o frango tem toda já a questão do manuseio da bactéria, né? Própria do próprio frango, né? É feio, né? Aquele frango pálido, com espuma de detergente. Nossa, meu. É apetitoso. Sem comentários. Eu acho que a gente podia encerrar aqui. Pra mim já fecha a conta e passa a régua. Mas eu trouxe também a minha vem diretamente dos Estados Unidos. Donald Trump, que desde segunda-feira tá colocando as manguinhas de fora em relação à Venezuela, tá esbanjando, batendo no peito, dizendo que agora vai se autoproclamar chefe da Venezuela e vai transformar a Venezuela no 51º estado dos Estados Unidos. E aí, como se não bastasse a declaração, ele vai lá na sua rede social, Truth Social, e posta um mapinha lá, bem mequetrefe, de passagem, feito no Paint ali, né, alguma coisa assim. Ele deve ter feito. Olha né? lá. Deve ter sido às 3 horas da manhã, que ele fez ali, entediado, comendo um salgadinho. E comendo um Cheetos ali, né, um Cheetos sabor laranja, né. Com a bandeira dos Estados Unidos em cima do mapa do território venezuelano, que, diga-se de passagem, aí eu queria dar só no serviço sério aqui, não inclui a Guiana, a Guiana, o território do Essequibo, que foi alvo de debate nessa semana. A presidenta interina Delcy Rodrigues foi até a Corte Internacional de Haia para justamente debater mais uma sessão, né, do caso que corre na Corte Internacional pela reivindicação venezuelana do território do Essequibo. Essa é uma disputa aí jurídica que está rolando entre a Venezuela e a Guiana já há muito tempo. Mas a impressão que dá é que é desespero, porque eles têm que rememorar, num acesso de nostalgia, as vitórias do passado, né? Aquele passado distante de 3 de janeiro. Totalmente. Porque a situação atual está muito diferente. Totalmente. E aí você escolhe, né? Se é o Canadá, se é a Groenlândia, se é a Venezuela, né? Tem muitos candidatos a serem o 51º estado, né? Dos Estados Unidos. Professor Roseira, muito obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. Foi ótimo contar com as suas análises aqui no episódio de hoje. Volte sempre. A casa é sempre sua. E, por favor, para quem vai o troféu essa semana? Olha, muito rapidamente, eu queria comentar do Rubio, muito rápido mesmo. Não se esqueçam que ele é o primeiro secretário de Estado americano que está fora das negociações com a China. Ele foi preterido. Então, o mico já é esse, já começa aí. Já teve, teve também na entrevista um encontro com o Lula, né? Exato. Então ele está sendo escanteado. Mas eu acho que o detergente é invencível. Invencível, imbatível, Durão. Parabéns, cara. Vamos ver o placar. O troféu é seu, irmão. Quero ver esse placar.
8h07, está chegando a hora, Lucas Stanislau. Estamos quase lá. Mas enquanto houver esperança, cara, até outubro estamos aí, ó. Mantendo a liderança. Mauro Ramos, obrigado, camarada. Um abraço, Mauro. Obrigado demais, gente. Boa cobertura Muito e bom trabalho, estar viu? aqui de novo. Firme e forte, esperamos notícias. Valeu. Obrigado, Valeu, Durão. me chame mais vezes que eu virei. Sim, o despertador. Muito bom estar de volta aqui, essa bancada. A bancada é sua, Lucas. Lembrando que o Estrangeiro é escrito e apresentado por nós, Lucas Stanislau e Rodrigo Durão, com direção de Camila Salmásio, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação dos features de Marina Ortega, identidade visual de Rafael Canoba, no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo da Monize Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até semana que vem. Hasta la vista. No Brasil